Meu nome é Gustavo Silva Pereira, é um prazer vê-los aqui. A gente faz essa reunião com a intenção de dar informações para todos, com a intenção de que o caminho para o tratamento da obesidade seja o menos traumático possível. A gente sempre acredita que dar informações, especialmente nesse caso de tratamento de obesidade, talvez seja uma das coisas mais importantes para que você consiga levar adiante de uma maneira saudável. Nós fazemos essa reunião todo mês, já está fazendo acho que uns quase 20 anos, e na primeira parte nós vamos fazer uma explicação, uma aula do que é a cirurgia, do que é o tratamento de obesidade que a gente oferece na clínica, e em seguida nós vamos bater papo, vamos responder perguntas. Eu acho que é a maneira mais eficaz da gente poder explicar tudo, tirar as dúvidas todas. Muito bem. O que a gente se propõe a fazer é o tratamento cirúrgico e endoscópico da obesidade. Então a gente trata a obesidade sempre em equipe. A obesidade é uma doença que ela é multifatorial e a gente trata sempre com uma equipe multidisciplinar. Nós temos na clínica nutricionista, psicóloga. O endocrinologista está aqui entre parênteses porque ele fazia parte da equipe e depois nós passamos a entender que quem vinha para nós já tinha o seu endocrinologista. A gente não quer que o paciente perca esse vínculo com o seu endócrino. Então, nós temos quem indicar para quem não tem, mas em geral mantém-se o mesmo. E nós temos, hoje na equipe, são 4 cirurgiões habilitados a fazer cirurgia bariátrica. E hoje estamos só eu e o Dr. Gumar aqui, mas somos em 4. E tem uma equipe administrativa que cuida de documentação, de papelado, de convênio, marcar cirurgia, material. E sem isso a gente não conseguiria tratar. Bom, por que tratar a obesidade? É necessário tratar a obesidade? Quer dizer, não é mais aquilo só, estou um pouco acima do peso, não é estético. Então, é necessário tratar a obesidade? Sim, é necessário. Obesidade é uma doença e ela está na classificação internacional de doença, ela tem um número, quer dizer, ela tem um CID, e é uma doença de controle difícil e mortalidade bastante alta. Provavelmente, a obesidade é a doença que mais mata no mundo. Mata na forma de diabetes que vem junto, da pressão alta, do derrame, do infarto. Socialmente, é muito difícil tratar a obesidade. As coisas que vêm junto, essas dificuldades sociais, são difíceis de tratar. Então, a obesidade é uma doença. E sendo uma doença, não precisa ser tratada. O obeso mórbido, e aí nós vamos ver em seguida o que é um obeso mórbido, ele é um paciente que não consegue manter o peso baixo. Consegue até perder, mas não consegue manter baixo. Então, aquele que tem que perder 40, 50, 60 quilos, eventualmente até consegue, num esforço exagerado, perder isso tudo. No entanto, não consegue manter. Então, vocês já ouviram falar de gente que perdeu e faz dietas loucas e tal, mas não consegue manter. E a obesidade, ela é uma doença que é ligada a fatores ambientais, genéticos, fatores metabólicos e fatores psíquicos. Ou seja, tem um monte de coisa junto com a obesidade, que causa a obesidade, que faz com que seja necessário um tratamento, uma abordagem multidisciplinar. E é por isso, então, que nós fazemos isso em equipe, e não tem como fazer diferente. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que estabelecer o que é obesidade. E para isso existe índice de massa corporal, IMC. Provavelmente muita gente já ouviu falar. É uma sigla frequente, é uma sigla que todo mundo que aparece para nós, todo paciente que aparece lá já ouviu falar, e é peso em quilos dividido por altura vezes altura em metros. Isso vai dar um número, e esse número define, então, o que é obesidade. IMC entre 20 e 25, IMC normal. Entre
25 e 30, sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade leve. Nós estamos tratando, então, de obesidade acima de 30, tá? IMC acima de 30 é obesidade. Até 40, obesidade moderada. E acima de 40, a obesidade severa ou obesidade mórbida. Obesidade grau 3. Tanto faz, como vocês quiserem chamar. E por que chama obesidade mórbida? Porque ela traz junto várias morbidades, são aquelas doenças que vêm junto com a obesidade, que são as comorbidades, que a obesidade traz junto. Então, o que são essas doenças? Varizes, artrose, trombose, apneia do sono. Eu tenho certeza que muita gente aqui, portador de obesidade, olha isso aqui, a gente vê um monte de cabecinha assim, eu sei, eu tenho, tal. Mas traz doenças mais sérias, hipertensão, diabetes, infarto, e isso são doenças sérias. E são doenças que, se o paciente não estivesse obeso, possivelmente não as teria. Como que a gente faz, então, com a equipe? Para que serve a equipe? A equipe multidisciplinar, a gente faz um preparo, alguns encontros antes da cirurgia, em que vai ter um preparo nutricional, um preparo psicológico, principalmente através de um treino de comportamento. Então, elas vão ensinar e ajudar o paciente a esse treino de comportamento. E após a cirurgia, uma modificação progressiva da dieta, com estabilização emocional e prevenir a longo prazo, médio e longo prazo, prevenir desnutrição crônica e reganho de peso, ou recidiva do peso. E o treinamento de comportamento alimentar é feito com a nutricionista, especialmente, tratando da frequência da alimentação, tratando do tempo da refeição, tipo de mastigação, tem gente que não mastiga, né? Põe na boca e já engole. Variedade de alimentos, a gente já ouviu aqui, gente que nem sabia que existia abobrinha, gente que não sabia que existia outra folha que não fosse alface, nós já ouvimos aqui, são situações assim, estarrecedoras. E também a noção de volume. E após a cirurgia, a orientação da dieta para as necessidades nutricionais, as alternativas de alimentos. Então, assim, puxa, aquele domingo à noite que eu comia pizza com todo mundo, a família inteira, o que eu vou fazer? E a nutricionista vai ajudar a fazer isso, a psicóloga também vai ajudar a fazer isso. E a médio prazo, quer dizer, depois da cirurgia, vai haver, em muitas pessoas, oscilações emocionais. Do tipo, puxa, eu comia tanto, era tão feliz comendo, e agora não sou e tal. Então, coisas desse tipo vão aparecer e vão ser ajudadas pela nutricionista e pela psicóloga. De acordo com o Ministério da Saúde, quem pode ser operado? Tem gente que pode e tem gente que não pode. Então, isso é lei, isso é norma nacional. Quem pode ser operado? Então, de acordo com IMC, quem tem IMC acima de 40, entre 35 e 40, desde que tenha alguma doença associada, ou seja, aquele que está naquela faixa de 35 a 40, que tenha hernia de disco, hipertensão, diabetes, e essa lista de comorbidades também é colocada pelo Ministério da Saúde, e raras vezes indica-se em pacientes acima de 30, ou seja, obesidade leve, e para que se indique é necessário que tenha a caracterização de doença grave feita por um especialista. Ou seja, um diabético super grave, difícil de controlar. De acordo com a história, é necessário que o paciente tenha obesidade há mais de 2 anos e que tenha tentado tratar e tenha tido insucesso. Insucesso no tratamento clínico. Então, o que vai ter que chegar para nós para poder solicitar a cirurgia? Um documento dizendo, olha, o fulano de tal tratou é portador de obesidade há mais de 2 anos e já tratou sem sucesso. E de acordo com os antecedentes, quem estiver em uso de drogas ou alcoolismo não deve ser operado, e quem estiver em quadros psicóticos graves no momento não deve ser operado. Não quer dizer que pacientes psiquiátricos não possam ser operados, pelo contrário, eles podem estabilizar
E aí depois podem ser operados. E alguns pacientes não devem ser operados. Que são aqueles que tenham um alto risco cirúrgico. Então é aquele que a gente solicita uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, e o cardiologista diz para nós, olha, se levar para a mesa nesse momento, para a mesa de cirurgia nesse momento, tem um risco alto de infartar. Tem um risco alto na cirurgia. Doenças incuráveis ou em estágio terminal. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, chegou para mim um paciente com a cirrose avançada. Não tem sentido a gente levá-lo para a cirurgia, submetê-lo a um risco para um ganho quase nulo. Pacientes que não têm expectativa de melhora na qualidade de vida. Então, quem são esses? São aqueles que a obesidade traz algum ganho. E tem gente que tem ganhos com a obesidade e que perder peso não vai ajudar muito. Pacientes que não compreendem o procedimento. O que significa isso? Para que se tenha uma resposta boa à cirurgia, é necessário que se compreenda o que a cirurgia traz, que se compreenda o procedimento, para escolher alimentação, saber que horas vai comer, o porquê que está fazendo aquilo. E pacientes sem o preparo pré-operatório também não devem ser operados. Existem aqueles que, neste momento, não devem ser operados, mas eles podem ser operados mais adiante. Então, houve uma mudança recente, brusca, do estilo de vida, tipo, perdeu o emprego, ou perdeu um ente querido, perdeu o pai, mãe, marido, ou separou recentemente. Então, ou teve uma hospitalização psiquiátrica recente. Então, esses pacientes, não é que eles não podem, eles podem, mas não nesse momento. Nesse momento, cuida disso aqui. Cuida disso. A hora que estiver estável, emocionalmente estável, vamos focar na cirurgia. A cirurgia exige o foco. E que cirurgia que nós estamos falando? Nós estamos falando de basicamente dois tipos de cirurgia que existem, que são bem aceitos no mundo. O primeiro é a gastrectomia vertical, ou sleeve, que é o nome em inglês, feito por laparoscopia. Então, o paciente geral sai com 5 ou 6 furinhos aqui, cortezinhos de 1 centímetro. O que se faz, então, é pegar o estômago e diminuir o tamanho do estômago. E por que sleeve? Sleeve é manga de camisa em inglês. E aí fica um tubinho como se fosse uma manga de camisa. É feito um corte, grampeamento no estômago. Faz-se isso aqui. Aquela parte sai do estômago. E o estômago passa a ser só isso daqui. Só essa parte tubular. O que acontece é que o paciente se sacia mais rápido, ele comia isso, ele passa a comer isso, e acaba tendo uma perda de peso por causa disso. É uma cirurgia que ela é puramente restritiva, ou seja, há restrição de comida e só. Não tem desvio intestinal, não traz problemas de malabsorção, e o pós-operatório, lá para frente, em termos de nutrição, de vitamina e tal, ele talvez seja um pouco mais fácil de fazer. Então é uma cirurgia que ela vai ocorrer, não tem malabsorção. Em comparação com a outra cirurgia que eu vou mostrar agora, ela tem um pouco menos de perda de peso. Ela tem uma indicação restrita para pacientes que são portadores de refluxo, tem queimação. Existe uma indicação restrita porque ela causa refluxo em muita gente, e refluxo dependente de remédio, ou seja, gente que tem um pouco de queimação, um pouco de refluxo, vai fazer uma cirurgia dessa, vai piorar bastante. Aqueles que não têm, têm uma tendência a ter. Em pacientes com diabetes, essa é uma cirurgia que cura menos do que a outra. E quando ocorre uma complicação aqui, que não é frequente, graças a Deus, mas é uma complicação habitualmente de um manejo um pouco mais difícil. A outra cirurgia é a cirurgia chamada de bypass, ou gastroplastia com Y de Roux, ou FOB Capella,
como vocês preferirem. Ela foi ganhando nomes diferentes ao longo do tempo. Hoje o que se fala mais é bypass. Hoje todo mundo vem com a dúvida, sleeve ou bypass, sleeve ou bypass. Então ela é feita da mesma maneira por laparoscopia, então não tem aqueles cortes maiores que tinha antes. Insere-se a câmera, as pinças, por esses furinhos. Diferente da outra, o que se faz é uma diminuição um pouco mais agressiva no tamanho do estômago, fica um pouco mais restrito o volume do estômago. E para esvaziar aquilo lá, o que a gente faz então é pegar uma parte do intestino delgado e colocar lá em cima para aquele estômago poder ser esvaziado. O que acontece é que essa parte aqui, por essa parte passa bile, suco pancreático, suco gástrico, por essa parte aqui passa comida e eles vão se encontrar só aqui. Então é só daqui para frente que existe digestão. Então essa técnica, além de ter restrição, ela também tem um pouco de malabsorção. Então a digestão ela passa a ser menor. Existe uma alteração bem importante no trato digestivo, de maneira que a digestão fique comprometida e com isso aquele pouquinho que se come também tem um pouco daquilo que não se absorve. E com isso, essa é uma cirurgia que ela traz uma menor absorção de nutrientes, de gordura, perda de apetite. Eu falo sempre perda de apetite porque tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu vou conseguir ficar sem comer? Eu vou conseguir? Mas e a fome que eu tenho? Então, a fome é algo que a gente fala, a gente ouve dos pacientes, né, que a fome é algo que deixa de existir. Ela passa a ser alguma coisa assim, comer passa a ser necessário porque você sabe que está naquele horário de comer. Mas fome não. E essa técnica traz um benefício, e eu sempre falo que, na minha opinião, é um benefício, que é a intolerância relativa a açúcares, que é a síndrome de dumping. O que é isso? Na hora que você faz uma técnica dessa, existe uma absorção maior de alguns tipos de açúcar, então aumenta muito a glicemia, e o paciente pode ter alguma alteração de sentir um pouco mal e tal, e em seguida o pâncreas responde a uma quantidade enorme de insulina, e aí então a glicemia cai bastante. E aí os sintomas dessa síndrome de Dumping são sintomas de hipoglicemia. E aí tem gente que pergunta assim, puxa, mas espera aí, eu como açúcar eu tenho hipoglicemia? É meio paradoxal assim, mas é assim que funciona. E por que eu acho que é um benefício? Porque quem não come açúcar não tem. E quem não come açúcar mantém mais tempo o peso baixo. E quando eu falo açúcar, não é açúcar aquele que põe no café, não. É qualquer açúcar, qualquer carboidrato pode dar isso. Açúcar de fruta, inclusive. Tem gente que tem com suco de laranja, com melancia. Essa cirurgia, e na verdade essa reunião, ela tem vários motivos para vocês estarem aqui. Um deles é que a gente sempre gosta de esclarecer o que pode acontecer. Não só de bom, mas também de ruim. É importante que saiba o que pode acontecer de ruim. Porque assim, vai que acontece. Não vai acontecer, mas vai que acontece. Não era imprevisto. Então, o que existe de complicação? Infecção de parede abdominal, que isso, junto com a hérnia de parede abdominal, ocorre, quanto maior for a incisão, mais chance de ocorrer. Então, em incisões pequenas, isso ocorre quase nada. A trombose ou embolia pulmonar pode ocorrer porque qualquer paciente obeso parado, anestesiado, pode ter isso. Desnutrição a longo prazo, quer dizer, come um pouquinho, escolhe errado o que come, se for comer só carboidrato, vai acabar tendo uma desnutrição de proteína, isso a médio e longo prazo. E essas aqui são complicações cirúrgicas, então obstrução intestinal e fístulas podem eventualmente acontecer após a cirurgia, numa porcentagem bastante pequena, mas pode ocorrer.
A prevenção disso a gente faz isso rotineiramente, quase que não se tem nenhum trabalho a mais para fazer isso. Faz parte da rotina. Então, a primeira prevenção, laparoscopia previne hérnia, previne infecção. Antibiótico terapia específica para cirurgia. Usa-se antibiótico na hora que a anestesia já coloca antibiótico. A fisioterapia respiratória é feita no hospital para todo mundo, para facilitar a parte pulmonar. Pacientes que fumam, a gente pede para parar 30 dias antes. E se eu fumar e não parar? Bom, se você não parar e escolher operar conosco, não vai ser operado. Na nossa equipe, existe um consenso de que operamos quem para de fumar. Por que isso? Porque aumenta muito o risco pulmonar, especialmente pulmonar, mas também de trombose. E a gente usa meias antitrombose, anticoagulantes para evitar trombose em via pulmonar. Mobilização precoce, então quem operou hoje cedo já foi caminhar na hora do almoço, já está batendo perna já no hospital. E o uso de vitaminas a longo prazo, ou seja, para sempre vai tomar uma vitaminazinha. A melhor maneira de se obter um bom resultado em cirurgia bariátrica é a escolha correta da equipe. E não é do cirurgião, é da equipe mesmo. É algo que a gente sempre bate, insiste que seja uma equipe que entende de cirurgia bariátrica, que não se negue a atender o paciente e que saiba o que está fazendo, para que a gente possa ter resultados desse tipo. Perda de peso em 18 meses entre 35% e 40%. Ou seja, aquele que operou com 100 quilos deve cair para uns 65, 62, por aí. 18 meses está 1 ano e meio. Então, em 1 ano e meio, isso aí, você tem aí uma perda de peso que dá para medir. Melhora ou cura dessas doenças? Diabetes, pressão alta, dor nas pernas, incontinência urinária, refluxo gastroesofágico, insuficiência cardíaca, aumento de colesterol e aumento de triglicéridos. Isso tudo melhora ou cura. A cirurgia bariátrica, ela tem uma característica importante que fez mudar o tratamento de algumas doenças. Por exemplo, diabetes. Diabetes hoje cura com cirurgia bariátrica. Sabe-se que cura, uma porcentagem bem alta. E com isso nós temos uma melhora de vida em 100% dos pacientes que são submetidos à cirurgia e que são escolhidos e indicados adequadamente. Após a cirurgia, não deixe de usar as medicações habituais. Porque às vezes eu falo aqui, trata hipertensão, trata diabetes, então o paciente vai para casa e já não toma mais remédio. Não é assim, não é... Algumas vezes é rápido, mas não tão rápido. Então, continue tomando remédio de pressão, continue tomando remédio de diabetes. Quem vai mexer nesses remédios é o clínico, é o endócrino, é o cardiologista. Então, operou hoje, já deixa marcada uma consulta para daqui uns 15 dias. Caminhar com aumento gradativo do tempo. Para que caminhar? Para mobilizar sangue, secreções pulmonares, evitar complicação. Então, saiu do hospital, vai caminhar 10 minutos, aumenta 1 minuto por dia. No final de um mês, está caminhando 40 minutos por dia. Excelente! Se caminhar 40 minutos por dia para sempre, tá excelente. Vai ser mais saudável que 95% das pessoas. A alimentação adequada, quem vai dar é a nutricionista. Não é rede social, não é Facebook que vai dar nutrição, não é propaganda, não é no salão de cabeleireiro que vocês vão ver nutrição, não é fazendo a unha. Quem vai dar a nutrição adequada é a nutricionista que entende de cirurgia bariátrica. Queda de cabelo. Vai cair cabelo depois da cirurgia? Eu ouvi falar que cai cabelo. Mais ou menos uns 3 meses depois da cirurgia começa a cair. E mais ou menos 3 meses depois para de cair. Estou vendo que tem gente que está com expectativa. Quem não tem cabelo não vai crescer, tá? Então, já apareceu gente aí pondo a mão na cabeça. Mulheres com anticoncepcionais, que usam anticoncepcionais. O anticoncepcional, ele existe uma teoria de que o anticoncepcional ele não é absorvido adequadamente, e se for absorvido, talvez ele não seja distribuído adequadamente. Ou seja,
pode ser que ele não tenha a mesma eficácia que se espera depois da cirurgia bariátrica. Então, o que fazer com isso? Converse com o ginecologista antes da cirurgia, que é melhor, sobre a possibilidade de fazer um outro método de contracepção. Por exemplo, um dispositivo intrauterino, um DIU. O DIU com hormônio funciona muito bem para quase todo mundo. E cirurgias plásticas? Quando começa a cirurgia plástica? Porque tem gente que já volta com 10 dias quando já quer marcar o cirurgião plástico. Não. Vamos marcar o cirurgião plástico primeiro. Nós não sabemos como é que vai ficar depois. Então espera perder tudo, aguenta um pouquinho, não sai comprando roupa, porque vai demorar 1 ano e meio para estabilizar o peso. Aí depois disso vai ver cirurgia plástica. O segmento da equipe e a realização de exames, ela é a melhor maneira de prevenir boa parte das complicações e do reganho de peso. Não existe mágica, a cirurgia não é mágica, ela depende de empenho pessoal, ela depende de um mínimo de disciplina pessoal, de um pouco de dedicação, e realmente quem já operou sabe que é uma disciplina que dá para ter, dá tranquilo para ter. E na hora que você percebe que está perdendo peso, que está vivendo mais leve, vivendo mais saudável, você anima com essa disciplina, anima a fazer isso. Muito bem, ditas todas essas coisas sobre cirurgia, na parte prática, como é que chega na cirurgia? A gente pede que venha na reunião e a partir de agora nós vamos pedir também que olhe na internet. Vão ficar divulgadas em breve aí essas informações. Vai numa consulta com um dos cirurgiões, faz a autorização do convênio, ou quem não precisa de convênio já vai atrás de exames de laboratório, endoscopia, ultrassom. As avaliações clínicas necessárias, no mínimo cardiologista e endócrino, são necessárias. O preparo com a nutricionista e com a psicóloga. Aí depois volta conosco, o cirurgião vai vê-los depois que tiver com exames feitos e que tiver com as avaliações iniciadas, com os preparos iniciados. Finaliza o preparo nutricional e psicológico. Aí nós temos um termo de consentimento, que é um documento que tem que assinar antes de qualquer cirurgia, e aí então a gente marca a cirurgia. Ok?